pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Edil Ferreira e esse aqui é o nosso canal de aulas gratuitas de Direito Tributário. Nesse canal, nós temos aulas semanais com linguagem simples, direta, acessível, para que você possa desvendar o mundo do direito tributário. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a obrigação tributária. Diferenciaremos o que é obrigação principal, o que é obrigação acessória. Antes de mais nada, deixe meu pedido. Deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Além disso, nos comentários, tanto do vídeo, da descrição, melhor dizendo, do vídeo e do canal, eu disponibilizo para vocês livros, links para acesso a livros do direito tributário que foram escritos ou organizados por mim. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula sobre. Então, obrigação tributária. Afinal de contas, o que é essa obrigação tributária? A obrigação tributária, ela está prevista ali no nosso Código Tributário Nacional, dentre os artigos 113, começa aqui lá no artigo 113 do nosso Código Tributário Nacional e vai até o artigo 138, tá? Essa obrigação tributária, ela vai se dividir em obrigação principal e obrigação acessória. O que seria, né, essa obrigação principal? A obrigação principal já encontraremos no artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que nos fala o seguinte, esse artigo 113, parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Então veja que o que é a obrigação principal? Nada mais é do que a obrigação de pagar. E quando eu estou falando em pagar, pode ser pagar tributo ou pagar multa, tá? Então, a obrigação tributária principal é a obrigação de pagar. Já a obrigação tributária acessória está no artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. O que é essa obrigação acessória? A obrigação acessória, primeiro vamos ver o conceito, melhor dizendo, né? Que ela decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que é aqui, né? A obrigação tributária acessória, ela tem relação com a obrigação de fazer ou não fazer. Em breve síntese, são deveres que o sujeito passivo, né, ele tem que pagar, tem que cumprir, melhor dizendo, para poder facilitar a fiscalização e a arrecadação dos tributos. Por exemplo, o contribuinte ele precisa, por vezes, emitir notas fiscais, ele precisa manter escrituração de livro contábil, o contribuinte necessita declarar, no caso do imposto de renda, tudo isso são obrigações tributárias acessórias. O objetivo aqui é o quê? Facilitar o cumprimento da obrigação principal, que é pagar. Muita atenção a uma coisa aqui quando nós estamos falando de obrigação tributária. No direito civil, é muito comum aquela máxima de que a obrigação acessória segue a obrigação principal. Aqui no direito tributário, essa regra não é
seguida. Então, a obrigação acessória não segue necessariamente a obrigação principal. Professor, não entendi. Me explica, por favor. Claro. Ó, é muito comum que alguém no direito tributário não tenha a obrigação principal, mas continue tendo a obrigação acessória. Por exemplo, sujeitos que gozem de certa imunidade tributária. Está lá no artigo 150, inciso 6, nós já estudamos as imunidades tributárias genéricas dos livros, dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores, das igrejas. Então, eles não têm que cumprir com a obrigação principal. Porém, eles precisam manter as suas obrigações acessórias. Manter livro contábil em dias, por exemplo, emitir nota fiscal, por exemplo, ainda que lá conste que tem R$0 de imposto a pagar. Tá? Então, a obrigação acessória não segue aqui no direito tributário necessariamente a obrigação principal. Professor, e se alguém descumprir uma obrigação acessória? O descumprimento de uma obrigação acessória a converterá em uma obrigação principal. Tá? Isso é o que está previsto lá no artigo 113, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional. O que é que esse artigo nos fala? Ó, obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Então, se alguém não mantém o livro contábil um dia, não declara o imposto de renda, o que é que vai acontecer? Vai receber uma multa. E multa, como nós já vimos, é uma obrigação tributária principal. Tá? Uma outra questão aqui, ó. A obrigação principal, como a gente está falando aqui de pagamento de tributo ou de multa, ela só pode ser tratada por lei. Então, ela necessita de lei. De maneira distinta, a obrigação tributária acessória, ela pode ser tratada por meio da legislação tributária, que nós já vimos em aulas anteriores aqui no nosso canal, que vai muito além de lei, decretos, portarias, por exemplo, fazem parte aqui da legislação tributária. Tá certo? Então, essa é a diferença entre a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Agora que a gente entendeu essa diferença, nós precisamos entender uma coisa também aqui na obrigação tributária, que é o quê? Quem são os sujeitos da relação tributária. Quando surge a obrigação tributária, nós temos os sujeitos, tá? Nós temos o critério pessoal da regra matriz de incidência tributária do saudoso professor Paulo de Barros Carvalho. O que são esses sujeitos? Nós temos aqui o sujeito ativo, que é aquela pessoa que cobra o tributo, e o sujeito passivo, que é a pessoa que paga o tributo. Tá? Aqui o sujeito passivo ele está previsto no artigo 121 do Código Tributário Nacional, que nos fala que o sujeito passivo ele pode ser um contribuinte ou pode ser o responsável tributário. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária, como nós vimos, é a pessoa que tem que pagar. E o artigo 121 traz duas possibilidades: contribuinte ou responsável. Adivinhe qual a diferença entre o contribuinte tributário e o responsável tributário. Ó, o contribuinte é aquela pessoa que tem uma relação direta, tem uma relação
pessoal com o fato gerador. Em outras palavras, a pessoa é quem pratica o fato gerador do tributo. Esse é o contribuinte. Por exemplo, quem é o contribuinte do IPTU? O proprietário do imóvel urbano, tá? Esse é o contribuinte. O responsável, por sua vez, é aquela pessoa que, mesmo não praticando o fato gerador, deve pagar o tributo por possuir uma relação indireta com aquela situação ali. Vamos tomar por base o mesmo exemplo do IPTU. Quando, imagine assim, imagine um nenê, tá? Um nenê que os seus pais deram de presente ainda para esse nenê um imóvel, colocaram um imóvel no nome desse nenê. E aí, vocês imaginam a situação. O nenê recebendo o carnê do IPTU para poder pagar. Ele vai pegar aquele carnê e falar, nossa, o IPTU desse ano veio muito caro. Eu vou ter que economizar nas fraldas, vou ter que economizar no leite para conseguir pagar. Óbvio que não. A gente não consegue imaginar essa situação. E aí a lei tributária atribui aos seus pais ou responsáveis o dever de pagar o tributo, no caso desse IPTU. Os pais aqui dele pagaram não, melhor dizendo, praticaram o fato gerador do IPTU? Não, os pais deles, desse nenê, não são proprietários daquele imóvel urbano. Quem é o proprietário? É o nenê. O nenê é o contribuinte. Mas o nenê, ele não tem como pagar, por ser um nenê. E aí se atribui a uma pessoa que não praticou o fato gerador, o papai e a mamãe dele, a responsabilidade de pagar, tá? Ainda quando a gente está falando aqui nos sujeitos da relação jurídico-tributária, nós precisamos ver o que está no artigo 123 do Código Tributário Nacional. O que é que esse artigo nos fala? Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Professor, não entendi esse exemplo. Você poderia me explicar? Claro, minha função aqui é essa. Então imagine a seguinte situação. Não sei se você mora de aluguel ou se você é proprietário de um imóvel e aluga para uma outra pessoa. Mas é muito habitual nessas relações de inquilinato, de aluguel, que o proprietário do imóvel coloque no contrato de aluguel que quem vai pagar o IPTU é o inquilino, o locatário, tá? Então imaginem que eu sou proprietário de um imóvel urbano e eu aluguei esse imóvel para Maria. E no contrato com Maria de aluguel eu coloquei: quem vai pagar o IPTU é Maria. E agora imagine, nesse nosso exemplo, que Maria resolve não pagar o IPTU. Ela resolveu gastar o dinheiro dela com outras coisas, não com o pagamento do IPTU. O que é que vai acontecer aqui? O fisco, ele vai me executar. E o que é que alguém que não é tributarista faria na defesa? Juntaria esse contrato em que entre a DIV e Maria, dizendo que não seria a DIV, seria Maria quem pagaria o IPTU. Sabe que diferença prática isso teria nessa execução fiscal, nessa cobrança do IPTU? Nenhuma.
Porque esse artigo 123 nos fala que as convenções particulares, o contrato celebrado entre mim e Maria, não podem ser oponíveis ao fisco como formas de mudar o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Então, o fisco continuaria me executando. Ah, professor, então essa cláusula do contrato não vale de nada? Vale. Eu só não posso utilizar isso como mecanismo de defesa na execução fiscal. Porém, depois, civilmente, eu posso entrar com direito de regresso contra a Maria. Então, tem validade entre mim e Maria. Só não vai ter validade perante o fisco. Tá? Outra questão aqui também, quando a gente está falando da sujeição da relação tributária, especificamente no caso do sujeito passivo, é sobre a solidariedade tributária, que está lá no artigo 124 do Código Tributário Nacional, que ele nos fala o seguinte, que são solidariamente obrigadas ao pagamento do tributo, né? Pessoas que tenham interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação, que faça surgir o tributo, não é? E a segunda, pessoas expressamente designadas por lei. Volta aqui. O que são esses casos? Vamos pegar esse primeiro aí, né? Quando mais de um sujeito tiver um interesse comum na situação que vai constituir o fato gerador. É muito normal a confusão sobre essa hipótese, porque nem todo mundo que tiver um interesse em comum vai ser solidariamente obrigado. Quer ver? Imagine que eu venda um imóvel para você. Nessa compra e venda, o fato gerador do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, aconteceu. Então, vai incidir o ITBI. Então, nós dois temos um interesse em comum aqui, que é transmitir o imóvel. Só que nós estamos em lados opostos, comprador e vendedor. Então, não tem solidariedade tributária aqui. Não é? Agora, imagine o seguinte, outro exemplo, na mesma situação. Eu estou vendendo meu imóvel, só que você, juntamente com um sócio, uma sócia, querem comprar o meu imóvel. Nesse caso, vai incidir a solidariedade entre vocês dois, tá? Então, essa seria a situação, interesse comum, beleza? E quais são os efeitos da solidariedade? Os efeitos da solidariedade são 4. Primeiro, não há benefício de ordem na solidariedade tributária. Então, a gente não pode falar cobre primeiro de fulano para depois cobrar de mim. O pagamento feito por um aproveita a todos. A outra coisa, isenção ou remissão, no caso aqui, remissão de perdão, né? Exonera todos, salvo, olha o salvo aqui, se concedida pessoalmente, na condição da pessoa, então vai permanecer a cota dos demais, e a interrupção da prescrição prejudica ou favorece todos os solidariamente responsáveis. Tá? Outra questão aqui, quando a gente está falando de sujeito passivo da relação jurídico-tributária, é quem tem capacidade para ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária? Aqui, quem é que pode ser? Vejam que a capacidade tributária, ela independe de algumas coisas. Isso está lá no artigo 126 do Código Tributário Nacional. Independe o quê? Da capacidade civil,
independe de a pessoa natural estar em privação ou limitação do exercício de atividades e independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. O que significa isso? Vamos primeiro esse aqui, ó. Independe da capacidade civil. Pouco importa se a pessoa é incapaz, absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou totalmente incapaz no âmbito lá do direito civil, para que ela possa ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Então, por exemplo, o neném, que nós falamos há pouco, do IPTU, ele é incapaz, absolutamente incapaz, porém, continua tendo capacidade tributária, tá? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, de a pessoa natural estar em privação ou limitação do exercício de atividades. Imagine a seguinte situação. Volta aqui comigo. Imagine um advogado que ele passa em um concurso público e o exercício desse cargo público seja incompatível com o exercício da advocacia. Então, ele vai estar com sua OAB suspensa ou cancelada. É razão dessa incompatibilidade. Só que imagine que ele continue advogando de forma escondida, auferindo renda. Nesse caso, ele continua tendo a capacidade tributária de pagar o imposto de renda sobre os valores, as rendas que ele recebe pelo exercício ilícito da advocacia. Tá? E, por fim, aqui, independe também, no caso da pessoa jurídica, dela estar constituída regularmente, ter um CNPJ, por exemplo. Certo? Aqui ainda, quando a gente vai falar de sujeito passivo, nós precisamos falar do domicílio tributário. O que é o domicílio tributário? É onde aquele contribuinte mantém o seu domicílio. Qual é a regra aqui? A regra é que o próprio contribuinte pode escolher o seu domicílio tributário, tá? Isso aqui está previsto lá no artigo 127 do Código Tributário Nacional. Porém, caso o contribuinte não o faça, não eleja o seu domicílio tributário, o que é que vai ser? Vamos lá. Se for pessoa natural, pessoa física, né? Residência habitual. Caso incerta a residência habitual, o centro habitual de suas atividades. Se for a pessoa jurídica de direito privado, vai ser onde tiver a sede ou cada estabelecimento. Já se for a pessoa jurídica de direito público, vai ser qualquer repartição no seu território. Tá? E volta aqui comigo, questiona-se, professor, você disse que o contribuinte ele pode escolher o seu domicílio tributário. A administração pública pode rejeitar isso? Sim, pode, tá? Então, a administração pública pode rejeitar a opção quando a eleição dificultar ou impedir a fiscalização tributária. Tá? Isso também está lá nos parágrafos do artigo 127, mais especificamente, artigo 127, parágrafos 1º e 2º do Código Tributário Nacional. Perfeito? Conseguiu compreender? Então, isso é a obrigação
tributária. A obrigação tributária, retomando muito brevemente, como nós vimos, ela pode ser a obrigação principal, que é a obrigação de pagar, ou a obrigação acessória, que tem a ver com fazer ou não fazer. Descumpriu a obrigação acessória, que é que vai acontecer? Vai virar a obrigação principal. A obrigação acessória não segue necessariamente a obrigação tributária principal. E da obrigação tributária surgem os sujeitos da relação tributária. Sujeito ativo é quem cobra, sujeito passivo pode ser o contribuinte, que é quem pratica o fato gerador, ou responsável, que mesmo não praticando tem uma relação indireta. Tá? O sujeito passivo, a capacidade dele independe da capacidade civil, no caso da pessoa natural, de estar em privação ou limitação do exercício de atividades, no caso da pessoa jurídica, de estar regularmente constituída. O sujeito passivo pode escolher o seu domicílio tributário. Caso não escolha, temos as previsões já do CTN e a administração pública pode rejeitar esse domicílio. A relação jurídica tributária surge também a solidariedade tributária, né, que são as pessoas que têm interesse comum ou que sejam na lei, e nós vimos os efeitos da solidariedade tributária. Perfeito? Conseguiu compreender o que é a obrigação tributária, quem são os sujeitos da relação jurídico-tributária? Espero que sim. De todo modo, qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário e pode me procurar também nos canais, nos meios aqui que eu disponibilizo no final do vídeo. Foi um prazer estar com você em mais uma aula. Mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui. Em breve nos reencontraremos para novas aulas tributárias. Grande abraço!